Carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira das cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de 10 a 19. Coríntios, capítulo 3, versos de 10 ao 19. Enquanto você está achando, se você já achou também, você pode marcar que depois nós vamos ler no decorrer da mensagem Lucas 16. Então você pode marcar aí também na sua Bíblia. Nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e um texto cujo contexto é uma palavra do apóstolo Paulo a respeito da vida. Paulo compara a vida humana. Ele usa uma figura de linguagem a uma construção, como se a casa tivesse em construção. Isso é uma metáfora. A outra metáfora é a vida como uma planta que está sendo semeada. E é sobre isso que nós vamos ler agora. Diz assim, palavra de Deus: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Perceba a linguagem da construção. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele, ou seja, as paredes, as alvenarias. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói esse alicerce usando, olha a linguagem, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia com D maiúsculo, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se alguns de vocês pensam que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Até aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela comunhão, pelos dons que o Senhor deu à tua igreja e que nos abençoam tanto. E agora nós estamos diante da tua palavra, essa palavra que nos foi revelada ao longo de como o teu Espírito foi agindo na história, formando o corpo de Cristo, a tua igreja. E nós pedimos que essa palavra seja iluminada nessa noite, nos nossos corações, nas nossas mentes. Pai, nós pedimos que, a despeito das nossas fraquezas, dos nossos pensamentos que às vezes são maus, dos nossos sentimentos que às vezes também não são os melhores, move, Senhor, move o teu Espírito em nós e através de nós, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer: transformar o coração do ser humano, para que a nossa mente também seja renovada, e para que nós saiamos daqui transformados.
E o ser humano só pode ser transformado de verdade se a tua presença excelsa estiver aqui. E nós cremos que o Senhor está aqui. Portanto, Senhor, dá direção, ilumina e nos leva à consciência de quem nós somos, pecadores necessitados de Ti, e de quem Tu és, um Deus bondoso, gracioso, todo-poderoso e que merece todo louvor, toda honra e toda glória. É sob esse espírito que nós queremos ministrar a Tua palavra, sabendo diante de quem nós estamos. Abre o nosso coração, ilumina a nossa mente, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, depois nós vamos voltar a esses textos. Meus amados, nós estamos pregando uma série de mensagens bíblicas. E antes que eu até comece a falar dessa mensagem de hoje, eu conversando até com a Giz essa semana, e ela me alertou sobre algumas coisas, e eu acho isso muito importante, porque hoje será a 6ª pregação, domingo passado foi a 5ª pregação. E de fato eu esperava que os conteúdos da pregação de domingo passado fossem mais difíceis de entender. Tinha muita informação naquela mensagem. Então alguns irmãos inclusive pediram o vídeo para verem e ouvirem durante a semana de novo. E nós tivemos uma dificuldade na área técnica, não saiu essa semana, mas sai essa próxima agora. Então sairão 2 mensagens disponíveis. E eu diria a vocês que vocês vão ter a oportunidade de ouvir a mensagem de novo, e nós vamos retomar alguns temas. O tema sobre religião, preciso de uma para viver. Mas o que é importante que você compreenda desde já, o centro da mensagem é que, na verdade, a discussão não é se existe religião ou não. A grande questão é se a religião que você está seguindo é verdadeira ou não. Alguém poderia dizer, mas pastor, eu não tenho religião nenhuma. Pois é, a não religião já é uma religião. Você está seguindo você. E seguindo você, essa é a sua religião. A pergunta é, ela é verdadeira ou falsa? Então, você vai ter a oportunidade, e hoje a gente chega à nossa 6ª mensagem. 6 domingos, 6 temas centrais, e buscando dar 6 respostas bíblicas. Na primeira mensagem, você vai se lembrar, nós apresentamos a doutrina cristã de quem é o homem. E sendo o homem quem é, por que nós sofremos? E sendo que o sofrimento é socializado no nosso mundo, ou seja, atinge todo mundo, como é que nós devemos lidar com o sofrimento? Essa foi a primeira mensagem. A segunda, nós fizemos a pergunta, quem é Deus? E nós vimos que Deus Altíssimo, Ele não se deixa limitar. E que o que as pessoas chamam de Deus, às vezes são formações da própria mente. E não tem a ver com Deus da Bíblia Sagrada. Mas nós também mostramos quem é o Deus vivo, como Ele é, como Ele age, como Ele nos chama à reconciliação. Terceira mensagem, quem é Jesus Cristo? E nós aqui fizemos uma espécie de provocação. A Jesus Cristo a gente acha um cara legal, como um grande líder, ou a gente obedece como Senhor? E nós chegamos à conclusão que, ainda que nós tenhamos em Jesus Cristo um amigo fiel, como o Rianzinho cantou aqui tão lindamente, nós precisamos saber diante de quem nós vivemos. E nós vivemos diante de o Deus feito homem, Jesus de Nazaré. E na outra mensagem seguinte, nós pregamos sobre se Deus é soberano, por que acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não tem explicação? E nós mostramos que de um lado Deus está sendo soberano na história, mas isso não invalida a nossa responsabilidade de tomar decisões, de a gente buscar a clareza sobre a vida, a revelação de Deus nas Escrituras. E depois a gente andou mais um pouquinho, que foi domingo passado,
nós perguntamos: existe religião falsa e verdadeira? E abordamos através do apóstolo Tiago que a religião verdadeira, ela tem duas características centrais. A primeira é uma religião que necessariamente cuida dos órfãos e das viúvas, ou seja, é uma religião sensibilizada com a dor e o sofrimento do outro. E é uma religião que cuida das viúvas, ou seja, é uma religião que faz do próximo o seu familiar espiritual. É por isso que a igreja é chamada de o corpo de Cristo ou de família espiritual. A verdadeira religião acolhe as pessoas nessa família espiritual. Sabe que todos precisamos de Deus e que juntos nós temos mais forças para caminhar, porque o próprio Jesus disse: quando vocês se reunirem no meu nome, eu vou estar com vocês. E hoje nós chegamos a esse tema conclusivo dessa série de mensagens, e a pergunta é: o que acontece depois que eu morrer? O que acontece quando eu tiver os meus últimos fôlegos de vida? O que tem lá do outro lado? O que tem lá do outro lado influencia o jeito que eu vivo aqui hoje? Essas perguntas, inclusive, fazem parte desse livro, A Cabana, que tem sido a base das ministrações. Um livro que ele vai sugerir, entre outras coisas, primeiro, que Deus ama você de uma forma tão extraordinária, que Ele é capaz de se revelar de várias formas para que você perceba o amor dEle. E eu acho que nisso o livro foi muito feliz. Mas tem também alguns pontos de interrogações aqui, que em algum momento desse livro e desse filme, é sugerido que, mesmo que você conduza a sua vida de uma forma não muito responsável, não muito ética, não muito correta, não muito santificada, Deus é tão amor, que parece que no final Ele vai salvar todo mundo. Isso na teologia é chamado de teoria do universalismo. Ou seja, um Deus tão bom não vai deixar de salvar as pessoas. Um Deus tão bom, no final, vai esvaziar o inferno. O problema quando nós pensamos isso é a gente não compreender o que significa que Deus é amor. Porque o verdadeiro amor cuida. O verdadeiro amor orienta. O verdadeiro amor não deixa você cair no buraco. O verdadeiro amor, como é o amor de pai e mãe, por exemplo, interfere. Por quê? Porque ama. E é justamente isso que Deus faz. Ele interfere, e graças a Deus, a Ele que Ele interfere. Porque é esse amor que tem sido motivo de a gente não ter feito coisas piores ainda com a nossa vida. Então, é diante desse quadro que nós estamos, e quando nós perguntamos assim: depois que eu passar por essa vida, existe de fato um mundo do outro lado, ou uma eternidade do outro lado? Isso é plausível? Será que, para além da Bíblia que me ensina isso, eu posso refletir sobre isso e chegar a algumas conclusões? Eu queria colocar algumas questões diante de você aqui, para você fazer uma reflexão séria sobre cada ação e cada decisão que você está fazendo agora, nesse momento, com a sua vida. Duas perspectivas estão diante de nós. A primeira é aquela que é muito corrente na nossa sociedade. Basicamente, a nossa sociedade se organiza assim. É uma concepção de mundo que nasceu do iluminismo para cá, do século XVIII, e é uma concepção que está muito em voga. Você vai ver na sua empresa, você vai ver em vários lugares. Antes que eu continue aqui essa mensagem, eu acho que eu vou trocar esse microfone que está um barulhinho, não está? Vocês estão percebendo ou não? É só eu que estou percebendo? Está um pouquinho? Então vamos fazer o seguinte: pode me dar o microfone outro qualquer? Eu acho que ele está aqui, ó, porque eu não quero cansar os seus ouvidos. Quero que você ouça bem. Está valendo esse? Isso. Agora só me ajuda, Isaac.
Me ajuda na voz para que eu não fique voz do homem que vende peixe na rua. Não é verdade? Então tá bom, recuperado aqui o som. Há duas perspectivas que a gente vive hoje. Hoje, mesmo que muitas pessoas não admitam, há uma perspectiva de que a vida vai acabar quando eu morrer. E porque ela vai acabar quando eu morrer, eu tenho que aproveitá-la ao máximo hoje. Não posso perder nenhuma oportunidade. Logo, todas as minhas vontades precisam ser realizadas. Há um filme, Sociedade dos Poetas Mortos, eu não sei se você viu, mas esse filme tinha uma sugestão de uma palavra em latim chamada assim, carpe diem, que significa em bom português assim, desfrute hoje. Vá ao limite do que você pode desfrutar hoje. E essa é uma concepção que vem dominando os meios de comunicação, as escolas, há pelo menos 200 anos, do modernismo para cá. E essa é uma concepção que a vida é assim. Você nasce, você cresce, você estuda um pouco, você se prepara para o mercado de trabalho, aí você começa a ganhar dinheiro, você acumula um pouco de dinheiro ou muito dinheiro, e depois de você fizer isso, você faz algumas coisas boas, legais na sua vida, porque daqui a pouco você morre e tudo se acaba. Essa é uma concepção que a gente chamaria da vida moderna. Tudo que há é o que você vê, o que você toca. Então saia para a vida, saia na frente dos outros, você vai morrer um dia, então desfrute de quanto dinheiro você puder ganhar, de quanto sexo você puder ter, de quanto prazer você puder desfrutar, porque a vida vai acabar. Isso é uma perspectiva. Mas tem uma outra perspectiva que você também não pode fugir dela. E qual é essa perspectiva? É que independente de você ser religioso, independente de você conhecer a Bíblia Sagrada, você tem uma intuição dentro de você, uma intuição que diz que a vida é mais do que isso. A vida é mais do que esse ciclo que se acaba e depois não teve um propósito, não serviu para nada. Você fez tudo isso e não serviu para nada. Você desconfia disso. Você não precisa ser cristão, você não precisa conhecer a Bíblia. Você vai desconfiar. E vai desconfiar por alguns motivos. Porque a primeira perspectiva que eu coloquei aqui, de que a vida tem um ciclo e ela acaba na morte, a gente poderia investigar essa perspectiva antes de entrar na Bíblia, para ver se ela é plausível. Se ela é plausível mesmo, se vale a pena você intelectualmente acreditar nisso. A primeira questão que é colocada diante de nós é: se a vida ela termina exatamente na morte do meu corpo físico, e se eu acredito nisso, então eu preciso de fato me entregar aos prazeres que eu gosto, das coisas que eu gosto. Mas você vai perceber que se você começa a viver assim, você já vai ter alguns problemas de imediato. Eu nem entrei ainda em teologia bíblica, só estou usando o nosso raciocínio. Se você comer tudo que você tem vontade, a tendência é você viver mais ou viver menos? Se você se arriscar em todos os riscos da vida, a tendência é você viver mais ou viver menos? Se eu fizer algumas perguntas aqui, você já vai perceber que tem alguma coisa errada com essa concepção de mundo. Que não dá para a gente viver nessa perspectiva. Agora, você pode olhar para outra expectativa ou perspectiva e falar assim: se a vida não acaba daqui a alguns anos e ela vai continuar, então, cada ato, cada ação, cada movimento meu importa, porque a vida vai continuar, e cada ação nesse mundo impacta no próximo mundo que vai chegar. Não há como a gente fugir dessas duas possibilidades. Se a vida não vai acabar daqui a alguns anos, eu fui criado para mais do que isso, então
exatamente o fato de eu estar aqui nessa reunião hoje importa. Porque eu estou escolhendo uma coisa a outra. O fato de eu trazer os cobertores e os agasalhos importa. O fato de eu usar o meu tempo de um jeito e não de outro importa. Então você vê que nós estamos falando de um tema aqui, que é a vida pós-morte, mas que tem tudo a ver com a vida antes da morte. Porque o que você faz com a sua vida antes da morte vai definir aquilo que será depois da morte. Quando nós estamos diante dessas duas perspectivas, e eu estou me lembrando aqui de um tema de muitas pessoas que conversaram sobre isso. Um deles é um cientista chamado Pascal. Você já viu ele na escola, Blaise Pascal, um matemático extraordinário, uma das maiores mentes científicas que o mundo conheceu. Ele viveu no século XVII e o Pascal escreveu um livro chamado Pensamentos. E nesse livro chamado Pensamentos, ele escreveu aquilo que ficou conhecido como a aposta de Pascal. Pascal, como um bom pensador, ele colocou uma questão para todo ser humano. Ele falou, olha, essa questão está diante de mim e eu compartilho com todo mundo no meu livro. São duas hipóteses. Deus existe ou Deus não existe. E mais, se Deus existe, provavelmente eu tenho que viver de um jeito. Se Deus não existe, eu tenho que viver de outro jeito. E é muito curioso a conclusão que ele chegou. A primeira questão ele falou assim, eu vou colocar que Deus não existe. Ok, Deus não existe, então eu conduzo a minha vida como se ele não existisse. Eu tomo as decisões, eu faço o que eu quero, porque afinal Deus não existe. Aí eu chego no final da minha vida. E aí você vai entender por que ele chamou de aposta. Porque quando chega no final da vida, eu vou estar diante de duas questões. Primeiro, eu estava certo, Deus não existe. Então acabou a vida. Mas, se eu estiver errado e Deus existir, eu estou perdido por toda a eternidade. Está entendendo o que eu estou falando? É o que ele chama de finito e infinito. Eu posso arriscar no que é finito a minha vida em 70, 80 anos, e eu posso arriscar toda a eternidade. Agora, se Deus existe, e eu vivo como se Deus existisse, pode ser que eu chegue no final da minha vida e eu perdi o meu tempo, Deus não existia, eu achei que ele existe, e eu não fiz algumas coisas que eu queria fazer, eu perdi algum tempo. Mas de modo geral eu vivi bem. Agora, se você chegou no final da sua vida e Deus existe, e você não considerou que ele existe, a eternidade inteira você estará longe dele. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos vendo de um homem inteligente que está falando assim, é plausível você pensar sobre isso. Se a sua vida, ela dura só os dias que você vai viver, e você faz dela o que você bem entender, é uma aposta. Mas no último dia da sua vida, você vai estar em contato com a realidade que é Deus. E aí você vai ver se valeu a pena você viver do jeito que viveu, e aí a eternidade vai estar à porta, e você vai estar diante de uma situação que você jamais vai poder mudar. Essa é a aposta de Pascal. Mas talvez você esteja olhando para mim falando assim, pastor, mas puxa vida, esse negócio aí é meio complicado e eu fiquei até meio assustado agora, porque eu percebi que eu tenho mais uns 30 anos e eu preciso resolver esse negócio. Você precisa resolver mesmo. Mas você não precisa pensar tão refinadamente como Pascal. A sua experiência de vida vai levar a você fazer uma reflexão do tipo de vida que você vive hoje. Eu vou dar algumas questões para você pensar aqui. Pensa comigo. Você vai viver 40, 50, 60, 70, 80 anos.
E nesses 80 anos que Deus vai te dar de vida nessa terra, você vai acumular algumas coisas. Pensem comigo. Algumas coisas você vai acumular. Uma das coisas que você vai acumular é conhecimento. Provavelmente, cada dia você vai acumular um pouco de conhecimento. A cada ano, a cada mês, você vai tornar uma pessoa que conhece mais. Agora, pensa você mesmo. Faz sentido você ir aumentando o conhecimento, acumulando. Daqui a pouco chega no último dia da sua vida, você morre, isso não vale mais para nada. Faz sentido para você isso? Segunda coisa que a gente acumula durante a nossa vida: realização. Todos nós temos sede de realização. A gente realiza uma coisa, a gente se forma e celebra, a gente tem um filho e celebra, a gente melhora na universidade, a gente celebra, e a gente vai realizando coisas, é o que a gente chama de legado. E a pergunta que vem na sua cabeça é: por que eu acumulo essas coisas, se no final da vida isso não vai valer nada? Eu estou conduzindo você a pensar que tem alguma coisa dentro de você que leva você a entender que tem uma vida depois dessa vida. Terceira coisa que se acumula em nós: experiência. Não é verdade, gente? Às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade na vida, vem alguém e fala assim: isso vai servir de experiência para você. Já ouviu isso? Se você tem 15 anos de idade, você já ouviu isso, pelo menos. E a gente fica falando assim: aos 30 eu estou mais experiente, agora eu sei lidar melhor com a vida. Aí você está com 50, 60 anos, você fala: agora sim. Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e o corpo de 18 anos. Você já fez essa pergunta? Então, não me diz a experiência que se acumulou. Agora, uma perguntinha: para que acumular experiência se você vai morrer e acabar tudo? Qual é a utilidade disso? Outra coisa que nós acumulamos: sofrimento. A gente não gosta, mas a gente acumula. Se você viveu 10 anos de idade, você tem 10 anos de acúmulo de sofrimento. Agora deixa eu dizer uma coisa: aos 30 anos de idade, você já tem 3 vezes mais experiência com sofrimento. E se Deus te der a bênção de você viver 80, 90 anos, você terá 80, 90 anos de sofrimento acumulado. E os sábios do nosso mundo vão dizer que o sofrimento ensina. Mas se você tem uma perspectiva de vida materialista, que a vida acaba na morte, a pergunta evidente qual é, gente? Para que sofrer tanto? Você percebe que há um desespero no ser humano se ele começar a pensar nisso mesmo? Porque veja, se você acha que vai viver 70 anos na sua vida, a pergunta que vai vir na sua mente é: por que eu não vivi então até os 15, já que o restante vai ser um acúmulo de sofrimento? Ou você coloca Deus na equação, ou você vai ter que andar por esse caminho. Um caminho, se as coisas acabam no final da história e não tem mais consequência, então não faz muito sentido a vida. Mas aí nós olhamos para esse livro aqui e a gente vê uma discussão muito interessante a respeito do Deus que existe e é amor. E o Deus que quer salvar o ser humano desse desespero que ele vive, na percepção de que a vida é curta, ele quer realizar coisas, mas ele não sabe muito bem o que acontece do outro lado. E parece que o livro, se de um lado ele enfatiza o amor de Deus, do outro lado ele parece sugerir que tudo bem, no final da história, Deus vai usar todos os sofrimentos humanos, todas as situações humanas, para salvar todo mundo. Porque Deus, afinal, é amor. Aí a gente vem para a Bíblia Sagrada e fala assim: como é que a Bíblia Sagrada livra o ser humano dessas questões que foram colocadas aqui? Como é que você pode ter uma vida cheia de sentido e significado
se você não está aceitando essa primeira hipótese, que você vai construir algumas coisas nessa vida, vai morrer e tudo vai acabar. Aí vem a Bíblia Sagrada, insiste, sobretudo nas palavras de Paulo em Romanos 12, renove o seu entendimento, reflita sobre o que a palavra de Deus está falando, não se deixe pensar pelo sistema que o mundo pensa, não entre por esses pensamentos, ouça a voz de Deus falando através da sua palavra. E quando a gente começa a ter essa perspectiva, a gente vê o Paulo dizendo assim, só assim não é que você vai aprender coisas, não é que você vai acumular coisas, você vai experimentar a vontade de Deus. É algo a ser experimentado, é algo que você vai ver na sua vida acontecendo. Você vai ver nos anos que vão se passando, como esses acúmulos, Deus vai realizando através dele uma melhoria em você. Como a santificação vai acontecendo de várias formas na sua vida. Deus vai tornando você uma pessoa melhor. E para quê? Porque vai continuar essa vida. Porque você vai entrar na eternidade. E você vai ter que escolher que vida que você vai viver agora, enquanto Deus está dando esses anos para você. Aí nós retornamos aqui e percebemos que a Bíblia vai chamar a gente para viver uma vida que ela vai estar balizada em duas coisas. De um lado, responsabilidade, porque Deus existe e Ele é o padrão de todas as coisas e você não pode ignorar isso. E do outro lado, uma esperança maravilhosa. E daqui a pouco eu volto a essa questão da esperança. Mas eu quero que você se lembre de que nós lemos no capítulo 3 de Coríntios, e como Paulo compara a nossa vida a uma construção. A construção de uma casa, de um prédio. E eu não posso deixar de esquecer nesse momento eu estou lidando com uma pequena construção, e eu estou aprendendo com a construção e olhando para a minha vida. O Roberto aqui, que é especialista em construção, sabe que o segredo de uma construção é o alicerce dela. Se não for feito adequadamente, com os materiais certos, não importa o que você vai fazer depois, aquilo vai correr riscos. E quando vir as tempestades, os problemas, aquilo vai desmoronar. E Paulo diz assim, só há um alicerce para a vida. Ou você constrói em cima dele, ou você vai construir em cima de uma areia movediça. É como se Paulo estivesse dizendo assim, você tem muitas teorias sobre a vida, mas ou você compreende e olha para a concepção de que há um Deus que existe, e Ele se revela através de Jesus Cristo, e constrói a sua vida a partir disso, ou senão você estará construindo sua vida com materiais perecíveis. E a linguagem de Paulo passa a ser uma linguagem figurada. Ele vai dizer assim, há pessoas que constroem a vida a partir de um tipo de material que é perecível. E ele vai usar de forma crescente a forma de deteriorização da vida. Ele vai usar o nome madeira, feno e palha. Curiosa essa linguagem de Paulo. Ele vai dizer assim, olha, tem pessoas que constroem a sua vida como um construtor constrói com madeira e com palha. O problema é que a nossa vida em algum momento será provada pelo sofrimento e provada pelos padrões de quem Deus é, e que a Bíblia está chamando de fogo aqui. E o que acontece quando o fogo dá na madeira, gente? Mas isso não é o pior. E quando o fogo dá no feno, que é aquele capim meio seco? E o pior ainda, quando o fogo dá na palha seca. Vocês viram esse problema que está tendo em Portugal recentemente? Clima seco, parece que teve alguma coisa meio criminosa lá no meio, mas uma região inteira pegou fogo.
e não sobrou nada. Assim é a vida de quem constrói a sua vida com materiais perecíveis. Mas Paulo disse assim: tem um outro tipo de vida. Um outro tipo de vida que está vivendo agora, mas olhando a eternidade. E ele vai usar 3 elementos muito curiosos. Primeiro, pedras preciosas. Depois, prata. E depois, ouro. Você já deve ter percebido que o efeito do fogo sobre a madeira, sobre o feno e sobre a palha é diferente desses outros materiais. Quando uma pedra preciosa é colocada sobre o efeito do fogo, ela pode até ganhar uma aparência meio sofrida, mas depois que ela é lustrada de novo, ela fica melhor ainda. Está entendendo a linguagem bíblica aqui? A prata, quando ela está começando a ficar meio escurecida e perder o seu valor, a melhor coisa a fazer é tratá-la com fogo. Por quê? Porque todas as impurezas vão saindo. Agora, o melhor de tudo, porque é que o ouro é o material que nós conhecemos como maior valiosidade que existe. Basicamente por 2 coisas. O ouro é extremamente raro na natureza. E tudo que é raro é mais valioso. Entenda isso, que isso é um princípio de vida. Tudo que é raro é mais valioso. Eu vou dar um exemplo para você. Quanto que custa uma garrafinha de água aqui na rua, nos lugares? Uma garrafinha de água assim pequena. Quanto custa? R$2, R$3. Se você pagar muito caro, R$4, é isso? Por quê? Porque tem muito lugar para você comprar. Agora, se você estivesse no deserto do Saara, quanto que custaria essa garrafinha d'água? Quanto que você pagaria por ela? Estando com sede. Você percebeu que as coisas que são raras, elas são de mais valor? Uma aplicação para a sua vida, você que está namorando agora, está pensando em tomar decisões sobre o casamento, olhe para isso. Olhe para isso. Pessoas que se dão facilmente para o outro, que troca muito fácil, que não tem vínculo. Isso está cheio, gente. Eu ia falar assim que não vale nada, mas ia ficar muito forte a expressão. Mas já falei. Já falei. Tem muito. Não tem valor. Agora, olhe para alguém que olhe para a vida com beleza, com seriedade, que sabe fazer as coisas na hora certa. Pessoas que respeitam os mais velhos. Pessoas que começam a descobrir o valor das coisas. É raro ou não é? Meninas, é raro ou não é? É raro, né? É raro. Tem um que é raro e tem muitos que erraram, né? Homens, é fácil encontrar uma mulher assim? Tá fácil? Foi fácil? Aliás, você que tem um filho que está na idade de namoro, tá fácil encontrar uma norinha assim? Xiii, pastor, a coisa tá feia. É, tá feia. Tá embaçado. Tá isso mesmo. Não tá fácil o negócio. Por quê? Porque essa questão da raridade. E o ouro, ele é raro. São princípios de vida que são raros, mas que sustentam. E tem mais uma coisa. O ouro é ouro não só porque ele é raro. Porque quanto mais você coloca ele no fogo, mais ele mostra a pureza dele. Assim, um princípio de vida que vale a pena que você olhe para o futuro. Há pessoas que constroem a sua vida sobre a palha, e qualquer sofrimento torna a pessoa mais rancorosa, mais desesperançada, mais difícil de lidar. Por quê? Porque construiu a vida com materiais perecíveis. O fogo da provação chega
E a pessoa perde a beleza, perde a esperança, perde tudo, vira amarga. Agora, você deve conhecer pessoas que sofrem mais do que você, têm mais dificuldade que você, e parece que quanto mais elas sofrem, melhores seres humanos elas se tornam. É gente ouro, é gente prata, é gente pedras preciosas. O fogo vem, parece que vai terminar, vai acabar, não. Mostra mais pureza, mais beleza, mais fé, mais confiança. Por quê? Porque está construindo a vida com materiais valiosos. Aquilo que você crê sobre a vida após a morte vai determinar as coisas que você faz agora. Se eu creio que existe uma vida e que Deus está levando todas as coisas para esse novo mundo, isso vai impactar o jeito que eu vivo hoje, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu lido com dinheiro, o jeito que eu lido com a família, o jeito que eu lido com o casamento, o jeito que eu lido com os dons. Agora, você, pastor, eu posso apostar que Deus é amor e no final da história vai resolver todas as coisas? Você pode, mas o Pascal vai estar falando para você. Essa aposta é arriscadíssima. Porque se não existir um Deus que é amor e que é justo, e você não viver de acordo com isso, você está arriscando passar a eternidade inteira longe dele. Considere isso. Considere isso. E aí quando nós olhamos esse modo de vida que pode ser palha ou ouro, nós nos voltamos para Jesus, e Jesus está ensinando isso através de uma história. Lázaro e o rico. Lucas 16. Alguém que achava que a vida terminaria na morte. E o outro que vivia uma vida tão difícil, que ele nem sabia quando a vida terminaria. Mas justamente porque ele não confiava em si mesmo, a graça abraçou ele. Uma história fantástica. Eu não sei se a gente vai ter Lucas 16, se não tiver, vai ter. E eu queria que você acompanhasse esse texto bíblico, como é uma vida construída sobre a palha. E como é uma vida, apesar do sofrimento, ser transformada em ouro. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Esse verso aqui não está dizendo que é pecado ser rico e que a gente não pode desfrutar das coisas boas de Deus. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Ela está dando um contexto. Olha o verso seguinte. Diante do seu portão, do portão desse homem que vivia no luxo, foi deixado um mendigo. Olha que palavra interessante. Alguém deixou. Alguém deixou. Porque mendigos incomodam. Deixa na porta de alguém um mendigo chamado Lázaro. E o mendigo estava coberto de chagas. E esse mendigo ansiava comer o que caía da mesa do rico. Agora, olha o texto chocante. Eu não sei se você já leu esse texto e entendeu o que vem. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Percebe que aqui tem um homem vivendo um tipo de vida, que alguém foi deixado no portão da casa dele, mas ele não foi capaz de sensibilizar com esse sofrimento. Ele não foi, mas os cachorros foram. Existe vida vivida pelo ser humano que é pior do que um animal. Porque o animal se compadeceu do mendigo e foi tentar aliviar a dor e o sofrimento dele, lambendo as suas feridas. O rico nem percebeu que ele estava lá. Olha o verso seguinte. Mas chegou um dia, que chega para todo mundo, em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu. E foi sepultado. E olha o que diz o texto no verso seguinte. Lá no Hades, ou seja, no mundo dos mortos, onde estava sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
E olha que conversa interessante que se segue. Então chamou o pai Abraão, na hora da morte, na hora que você não tem mais o dinheiro para te salvar, o amigo para te salvar, as coisas que você achou de valor para salvar, mesmo se você nunca creu em Deus, a tendência é você chamar Deus de pai ou Abraão de pai. Você nunca quis ser filho dele, mas na hora da dor a gente descobre um pai. Pai Abraão, tem misericórdia. Essa palavrinha misericórdia era a última coisa que esse homem experimentou na vida dele com os outros. Mas agora ele está esperando misericórdia. E manda que Lázaro, aquele que estava no meu portão a vida inteira, e eu ignorei ele, eu não fui sensível a ele, manda que ele molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Verso seguinte: mas Abraão respondeu, filho. O que é incrível é que Abraão ainda chama ele de filho. Filho, você lembra o que você fez com a sua vida? Você lembra que eu enchi você de possibilidades, de conhecimento, de recursos? Você se lembra disso? E você recebeu todas as coisas boas, enquanto que Lázaro só recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Os versos seguintes vão revelar o que é a natureza humana caída. Olha que interessante. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Agora, de forma que os que estão de um lado desejam passar do nosso lado, mas isso não é possível. E o vice-versa também não. Verso seguinte: e ele respondeu, então, me dá a oportunidade de novo, já que eu não consegui compartilhar a minha vida com os outros. Esse homem agora é tomado de um ímpeto missionário, o rico, percebe? Agora, eu preciso evangelizar minha casa, e já que eu não posso ir, então manda o Lázaro. Ele estava na minha portão, mas eu não percebi ele. Agora, eu preciso que ele vá falar lá com os meus familiares. Manda Lázaro ir lá na minha casa. Verso seguinte: pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Verso seguinte: Abraão respondeu, não dá mais. Você chegou num limite da sua vida que você fez escolhas para trás. Agora você vai viver as consequências dessa escolha. Você construiu a sua vida com materiais que agora você está vendo que não servem para nada. E eles se queimaram no fogo das provações e no fogo da morte. Agora não dá mais. Eles têm Moisés e os profetas. Olha que coisa curiosa. A Bíblia vai dizer assim: você tem a lei de Deus. Você tem a lei de Deus pregada pelos profetas, e você não ouviu. Você tem a lei de Deus dentro do seu coração, que todo ser humano tem, e você não ouviu. E eles, inclusive, não estão ouvindo os seus parentes. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém ver um milagre na igreja, ver um cego enxergando, ver um paralítico andando, se eles verem um rebuliço espiritual, se eles verem um milagre, eles vão crer. E olha só a resposta. Se alguém dentre eles fosse até eles, entre os mortos, se alguém voltasse à vida, se tivesse reencarnação, eles iam ouvir, porque uma pessoa que vem do mundo dos mortos, eles vão ouvir. Olha o verso seguinte. Abraão respondeu, se eles não ouviram enquanto estavam em vida, se eles não ouviram os meus profetas, se eles não me ouviram semanalmente alguém lhes falando sobre Deus, que é de carne e osso, se eles não viram isso, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos e venham falar isso a eles, eles não vão acreditar.
Verso seguinte. Nós temos o verso seguinte? Acabou? É suficiente. É suficiente para a gente ter a compreensão de que nós estamos diante de uma questão o que você crê sobre o futuro vai determinar como você vive a sua vida agora. Pastor, será então que eu não posso esperar para ter um compromisso com Deus? Não. Sabe por que você não pode esperar? Porque o futuro vai chegar para você de duas formas. Ou Deus vem até você, ou você vai até Deus. Nós não sabemos quanto tempo Deus demorará para voltar a esse mundo através de Jesus. Da mesma forma que você não sabe quanto tempo você terá de vida. Mas na hora que for o seu último momento de vida, será o último momento da sua escolha. E depois disso, não há mais decisões a ser tomada. O modo como você construiu a sua vida, as coisas que você valorizou, o modo como você usou o seu tempo, é o que vai contar. Entre você entrar para essa nova sociedade de Deus, ou estar para sempre separado de Deus. É diante dessa questão que nós estamos agora. E é por isso que a Bíblia Sagrada, diante da seriedade dessa questão, ela nos apresenta um dos versículos mais belos da Bíblia Sagrada. Deus amou os seres humanos, João 3,16. E a prova de que Ele amou os seres humanos é que Ele deu Jesus Cristo para nos livrar do desespero, da finitude humana. E aqueles que confiam em Jesus Cristo, aqueles que receberam os seus ensinamentos, aqueles que creram nele como Senhor da vida, têm uma esperança profunda. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu, viveu, cresceu em graça e conhecimento do Senhor, Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sabe o que isso significa? Que há uma vida muito especial depois da morte. E aqueles que creem em Jesus Cristo não ficam num desespero. Por quê? Porque sabe que estão construindo agora essa vida que está chegando. E quando ela chegar, nós vamos ouvir do Deus único e verdadeiro: vinde, benditos de meu Pai. Vocês sofreram, vocês passaram por frustrações, vocês passaram por perdas, o sofrimento foi grande, mas como vocês foram fiéis no pouco, porque o que vocês viveram é um pouquinho de tempo, sobre muito tempo que é a eternidade, eu vou colocar a vida de vocês. Vamos celebrar juntos esse banquete. Não é uma grande esperança? Não é uma realidade? Ou seja, nós não estamos falando de um papo de religião, nós estamos falando de algo real. Dentro do seu coração há um testemunho de que você não foi criado só para essa vida. É por isso que você almeja a transcendência, você quer ser eterno. A prova de que você quer ser eterno, e isso está plantado dentro de você, é que você não quer morrer. Alguém aqui quer morrer agora? Não. Mas se você morrer, você vai para o céu. Assim, você não quer morrer agora? Percebe? Isso mostra que a eternidade está dentro de nós, e nós somos criados para muito mais do que isso. Eu queria terminar essa mensagem dando a oportunidade para você encorajar alguém que esteja do seu lado e falar assim: você entendeu essa mensagem de hoje? Com que material você está construindo a sua vida? Aquilo que você crê para depois da morte determina o tipo de vida que você vive hoje. E quando nós ganhamos essa percepção, a gente vai começar a mudar agora o jeito que a gente vive. Amém, gente? Pastor, como é que eu construo minha vida com material nobre? Seja mais generoso, perdoe mais, construa verdadeiras comunhões, construa amizades espirituais, se doe mais, gaste mais tempo com coisas que valem mais.
Em vez de mandar um joinha no WhatsApp, dá um abraço de verdade. Entendeu? Em vez de almoçar com a sua família e todo mundo ficar preso no celular, deixa o celular em outro lugar e converse com eles. Se conheçam mais, se perdoem mais, se incentivem mais, dê esperança mais aos outros. Isso é material nobre, porque todas as outras coisas são palha. Na hora da aprovação elas queimam. Só na hora que você sente a ausência de alguém que você vai ver o valor das coisas. Então não espere a ausência, celebre a presença. E a presença de Deus é a melhor presença que você pode experimentar. Ele está aqui, e porque Ele está aqui a gente tem esperança. É por isso que nós cantamos: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei, eu tenho certeza que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que não é uma celebração. Que Deus abençoe você, que você construa a sua vida com os materiais de valor, e que você comece hoje a viver a vida da eternidade, porque quem recebeu a Cristo como Senhor da vida, já está na eternidade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.